social, a proteção da biodiversidade, o desenvolvimento socioambiental sustentável para a garantia da vida com qualidade no planeta e o enfrentamento das desigualdades e da pobreza. Professora Alviana, nós vamos estar até às 11 horas e 53 minutos. Obrigada. Um bom dia a todos os colegas que nos escutam e nos prestigiam na CONAI, da ANFRO, e então vamos nos deter ao que nos interessa. Seja bem-vindo, senhor Ailton Jesus Ginardi, graduado em Biologia pela Universidade do Sagrado Coração, especialista em Educação Ambiental pela Unesp de Botucatu, São Paulo, mestre em Educação para Ciências pela Unesp de Bauru, São Paulo, e doutor em Ciência Florestal pela Unesp Campus de Botucatu, São Paulo. Desde agosto de 2014, é professor adjunto da Universidade Federal do Pampa, Unipampa, campus de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, e docente permanente do PPG da Educação em Ciências, Química da Vida e Saúde. Atua como pesquisador do Consciência, Grupo de Pesquisa em Ambiente, Educação, Cienciometria e Ensino de Ciências. Compõe o Banco de Avaliadores do INEP, Bases. Seja bem-vindo, professor Ailton. E o segundo palestrante que nos acompanhará, que os dois terão 25 minutos para suas falas, é o professor Fernando Ícaro Jorge Cunha, mestrando no Programa de Pós-Graduação em Educação e Ciência da Universidade Federal do Pampa, a Unipampa, campus de Uruguaiana, possui formação inicial em Magistério, curso normal de nível médio pelo Instituto de Educação CIEP 179, professor Cláudio Gama, de Rio de Janeiro. É licenciado em Ciência da Natureza, com Laurea Acadêmica na Unipampa, campus de Uruguaiana. Foi bolsista da CAPES através do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, atuando na Escola Municipal de Ensino Fundamental Moacir Ramos Martins, na cidade de Uruguaiana, onde desenvolveu atividades com o objetivo de aprimorar o ensino de ciências da natureza e promover o letramento científico. Foi premiado com uma bolsa do Banco Santander, através do edital 235 de 2020, que selecionou graduandos com excelência no rendimento acadêmico. Desenvolveu o projeto de extensão intitulado Processos de Formação e Articulação Didático-Pedagógicas para Professores de Ciências da Natureza, ministrando um curso de extensão sobre a orientação do professor e doutor Ailton Jesus Ginardi, que o acompanha hoje neste debate. Atuou como bolsista do Programa de Residência Pedagógica na Escola Municipal de Educação Básica Dom Fernando, na modalidade de Educação do Campo. E desde 2021, é membro do Grupo de Pesquisa em Ambiente, Educação, Cienciometria e Ensino de Ciências, Consciência. Seja bem-vindo, professor Fernando e o professor Ailton. A fala é de vocês com o eixo número 7. Bom dia a todas, bom dia a todos. Vocês me ouvem bem, professora Alviana? Tudo bem. Tá. Então, eu gostaria de dizer que é um prazer, né, muito grande estar aqui com vocês nesse momento, né, de construção. Acho que é um momento de construção importante para nós educadores, né? Agradecer a professora Rosângela, que nos fez o convite, tá? Eu conheci a professora Rosângela lá em 2016, quando eu participei por um tempo do Conselho Municipal de Educação aqui de Uruguaiana, né?
E fiquei feliz com o convite, mas fiquei também um pouco apreensivo, né, com o convite, porque a gente vai falar para um grupo muito seleto, né, de colegas e que militam, que trabalham, né, na educação por um longo tempo. Como a professora Alviana disse, eu sou natural do interior de São Paulo, sou de uma cidade de Lençóis Paulista, próximo a Bauru, a nossa cidade maior lá, mas estou em Uruguaiana desde 2014, tá bem? E vou passar a palavra para o Fernando e depois a gente começa, então, com a organização dos nossos slides. Então, bom dia a todos e a todas. Então, como a professora Alviana nos apresentou muito bem, eu sou o Fernando Ícaro, atualmente em fase de posse, né, do concurso da Rede Estadual de Ensino aqui na cidade de São Borja, pela 35ª CRE, e iniciei minha carreira no Rio de Janeiro, através do curso normal de formação de professores. Em 2019, eu passo no SISU e venho para Uruguaiana, Rio Grande do Sul, estudar Ciências da Natureza, onde eu concluí, em agosto desse ano, minha primeira graduação, e ingressei no mestrado no PPG Educação em Ciências, sob a orientação do professor Ailton. Então, eu venho trabalhando juntamente com ele, na linha de pesquisa do PPG, processos de ensino e aprendizagem, em ambientes formais e não formais, e o nosso foco atualmente tem sido a educação ambiental, o ensino de ciências, né, o ensino em espaços não formais, onde também temos trabalhado muito no Parque Estadual do Espinilho. Então, eu retomo agora a palavra para o professor, que dará a abertura inicial do nosso eixo. Bom, quando eu olhei o título, né, do eixo 7, se nós olharmos para ele assim mais atentamente, a gente teria, vamos dizer assim, temáticas para a gente discutir durante uma semana aí, né? Tá? E a professora Alviana disse, olha, vocês têm até às 11h50, né? Tá? Então, a gente vai tentar ser um pouco mais breve em função da quantidade de slides que nós preparamos. Bom, em primeiro lugar, assim, quando eu espero, pessoal, assim, estar complementar os objetivos, né, que vocês esperam dessa fala, tá? Quando eu disse assim, é um prazer, mas é uma responsabilidade. Então, no final, depois vocês me digam, né, se eu e o Fernando atingimos os objetivos, aí os anseios, né, desse grupo seleto de colegas. Mas eu fiz questão de trazer aqui um recorte lá, né, desse documento orientador, e que eu acho importante, né, que ele diz assim, que a construção do Plano Nacional de Educação para a próxima década, né, eu entendo que ela carece desse momento, ela carece dessa articulação, ela carece desses espaços de discussão e de reflexão como uma forma de encaminhamento para o enfrentamento dos enormes desafios atinentes à redução da desigualdade, à valorização da diversidade e à emergência ambiental. Tá? Esse é o meu entendimento para começar a nossa fala. Eu não poderia deixar de trazer também, na verdade, isso não é do INEP, né? O documento orientador dizia para a gente buscar os dados, né, sobre o plano que se encerra num relatório do INEP, mas de forma muito tranquila, assim, isso, na verdade, foi observado num documento chamado Balanço sobre o Plano, e o link, né, está aqui, eu acredito que esteja aqui embaixo, e que eu acho que a gente precisa fazer essa retomada se a gente quer construir um plano que realmente seja factível, né? Segundo alguns especialistas, segundo alguns conhecedores da educação no Brasil, em função de uma série de questões, e que o INEP pontua isso também no relatório dele, é que, na verdade, muito das metas desse plano que se encerra, elas não foram cumpridas, elas não foram cumpridas em sua plenitude, ou, na verdade, a mais grave ainda de não terem sido cumpridas, elas, na verdade, demonstraram para nós, educadores, um retrocesso, né? Então, veja bem, a gente precisa construir um plano para o próximo decênio, mas a gente tem que olhar para isso que se encerra, porque, na verdade, talvez a gente tenha que buscar esse retrocesso não pensando daqui para 10 anos, mas pensando de 2014 para 20 anos, né? Quer dizer, coisas que não aconteceram de fato, tá? Bom, aqui, olha, é um outro documento que aí sim é do INEP, né?
e que está lá no site da Secretaria Estadual de Educação, onde, na verdade, as metas vão sendo pontuadas, tá? E, na verdade, vai aparecendo alguns percentuais ali, e quais são os percentuais que o Estado do Rio Grande do Sul alcançou com relação a esse plano que se encerra, né? Analisando o plano estadual, né? Com relação àquilo que estava posto no plano federal, tá? Eu acho que é um outro documento que nós, educadores, precisamos nos debruçar sobre ele também, né? Bom, um outro documento que eu entendo que, se a gente vai falar, né, de questões ambientais, de educação ambiental, de sustentabilidade, e eu vejo assim, como professor de um curso de licenciatura aqui na Unipampa, é a BNCC, né? Quando a gente vai na base, pessoal, façam esse exercício, não sei se já não o fizeram, coloquem lá educação ambiental. Vai aparecer 5 vezes o termo educação ambiental na base, sendo que 4 vezes são só referências. No corpo do texto aparece só o que está aqui, olha. Entre esses temas destacam-se, e aí a base remete, né, à Política Nacional de Educação e às diretrizes curriculares para a educação ambiental no Brasil, tá? Então eu vejo assim, é um documento muito enxuto, se a gente quer, de fato, fazer com que a educação ambiental, né, aconteça nesse país, tá bem? Então, eu quis trazer esses recortes para a gente poder adentrar naquilo que eu entendo que é uma retomada, professora Alviana e colegas, desse processo histórico que nos trouxe até aqui com relação à educação ambiental. É nesse sentido que eu construí a minha fala, tá? Bom, o Plano Nacional, né, como diz o texto lá do documento norteador, diz assim, que o Plano Nacional para a próxima década não deve ser secundarizado, mas sim implementado rigorosa e democraticamente, sendo o epicentro e a espinha dorsal das políticas educacionais, instrumento consensual de planejamento para a década e de mobilização da sociedade, né? E aí eu escrevi que isso está um pouquinho acima desse recorte que eu fiz. Eu escrevi assim, porém, será fundamental exigir deste e dos próximos governos efetivas políticas de Estado. Porque o que a gente nota, eu estou na educação desde 1992, né? Eu fui professor de educação básica há muitos anos em São Paulo, é que, na verdade, a gente não tem política de Estado, né? A gente tem política de governo. Tá? E aí, quer dizer, muda o partido, muda o governo, as concepções são outras, e, na verdade, a gente fica, né? Nós, enquanto educadores, ficamos, né, nessa celeuma aí, todo esse processo de montagem e desmontagem de ideias sobre educação. Então, acho que a gente precisa, de fato, ter políticas de Estado, e não políticas de governo, tá? É uma consideração que eu entendo importante para esse momento, né? Bom, aí sim eu gostaria de falar um pouquinho sobre a crise, eu chamo crise ambiental e o movimento ambientalista. Pessoal, não existe, assim, se a gente procurar na literatura, um fato isolado que, na verdade, nos trouxe, né, para o movimento ambientalista mundial. Quer dizer, o pesquisador McCormick, lá em 1992, ele disse, o movimento ambientalista não teve um começo, dizer, esse é o fato que desencadeou o movimento ambientalista. A gente tem alguns olhares, algumas percepções. Quer dizer, esses 3 recortes que eu coloquei aqui embaixo podem ser as percepções do Ailton, pode não ser as percepções da professora Alviana, pode não ser as percepções do Fernando. Mas, por exemplo, toda a poluição de Londres, né, através de uma inversão térmica que aconteceu lá em 1952, né, que matou num único dia mais de 12 mil pessoas, quer dizer, é um fato que para a Europa chamou atenção, principalmente para se discutir a matriz energética baseada no carvão, né? O movimento pacifista a nível mundial também, década de 60, década de 70, trazia atrelado, né, a esse olhar para a paz do mundo, né, as questões de nossa relação com o ambiente. O livro da jornalista Raquel Carson, que se chama Primavera Silenciosa, onde ela denunciava, lá em 1962, nos Estados Unidos,
a grande quantidade de agrotóxicos sendo passada, pulverizada com aviões, na verdade, quer dizer, também foi um livro de bolso, né, na década de 60 e década de 70, que causou um grande impacto, né, para discutir as questões ambientais, tá? O professor Mauro Grum, que é um professor aqui do Rio Grande do Sul, ele tem um livro chamado Educação Ambiental e Ética, uma conexão necessária, que ele diz assim, ó, que o lançamento das bombas atômicas fez com que os seres humanos adquirissem a autoconsciência da possibilidade de destruição do planeta. E tem um outro pesquisador chamado Voster, que ele diz assim, ironicamente, a bomba plantava as primeiras sementes do ambientalismo contemporâneo. Eu fiz questão de trazer isso, porque quando eu estava preparando esses slides, eu fiquei pensando numa questão. Eu fiquei pensando assim, olha, aquela geração que viveu o pós-guerra, imagine, 45 a 55, aí os 10 anos que se sucederam à Segunda Guerra Mundial, e que tinham muito vivo, né, na sua memória, o estrago que as bombas atômicas fez, o estrago que a energia nuclear fez, eu fico imaginando o medo e a insegurança que essas pessoas viviam, né? Só que daí eu fico pensando assim, não sei, pessoal, é uma percepção do Ailton, tá? Mas, por exemplo, assim, as gerações vão se sucedendo, né? E aí, na verdade, essa memória seletiva ela vai se apagando, né? Quer dizer, a gente sabe das questões da energia nuclear hoje, mas parece que isso não é uma coisa muito próxima de nós, né? Diferente dessa geração que eu entendo que viveu de 45 até meados de 1950, tá? Bom, aí, para a gente falar um pouquinho da nossa relação com o ambiente, tem um termo que está sendo cunhado desde o ano 2000. Para quem é da geografia, né, a gente tem todas aquelas eras geológicas, né, tá? Mas é uma era que ela não é natural, é uma era artificial, que os cientistas estão chamando de antropoceno, né? No antropoceno, segundo os cientistas, ela é uma era geológica, tá? Que ela segue ao Holoceno, que é a era que está, segundo os geógrafos e os geólogos, está acontecendo, mas o antropoceno já vem, na verdade, acontecendo depois do Holoceno, só que é um impacto causado pelo homem, né? E eu trouxe esse recorte aqui, olha, da revista Nature, que diz que no ano de 2020, a massa dos objetos construídos pela humanidade superou em peso a massa dos seres vivos pela primeira vez na história, né? Então, quer dizer, isso é um exemplo do antropoceno, né? Dessas questões que a gente vive hoje, né, na atualidade. E aí eu coloquei esse recorte, né, eu escrevi assim, né, em meio ao antropoceno, quais fenômenos ainda precisam ser memorizados, né, para que a educação ambiental, para que os direitos humanos ocorram de fato? Quer dizer, o que precisa acontecer mais no mundo, né, para que a gente, de fato, torne, né, esse combate às mudanças climáticas, essa questão da implementação da educação ambiental na educação, que ela aconteça de fato. O que mais a gente precisa participar ou saber que aconteceu para que nós, enquanto educadores, nós, enquanto gestores, nós, enquanto sociedade, precisamos saber para que isso de fato aconteça, né? De fato. Então, são questões assim, ó, tivemos secas no Rio Grande do Sul durante mais de 2 anos, não é verdade? Agora tivemos as enchentes, tivemos os ciclones, estamos tendo 2 guerras grandes a nível mundial. O que mais precisa acontecer no mundo, né, para que a gente, de fato, entenda, né, que a nossa relação com o ambiente, que a nossa relação enquanto sociedade, ela vem se deteriorando, tá? Bom, bem rapidamente, assim, já que a gente tem pouco tempo, né, para voltar nesse recorte histórico, lá em 1972, a ONU patrocinou a primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano. E desse evento, houve uma declaração com alguns princípios, e um dos princípios dizia: reconhece a importância da educação ambiental e recomenda a formação de professores
e o desenvolvimento de novas metodologias de ensino. 72, 82, 92, 2002, 2012, 2022, faz 50 anos isso aqui, e a gente, às vezes, ainda está discutindo na escola, está discutindo na Unipampa, que a gente não deve se furtar também, né? Está discutindo na Unipampa. Qual é a real necessidade da educação ambiental no currículo, né? Quer dizer, a quem, na verdade, demanda trabalhar a educação ambiental? Tá? Então, são algumas questões que ainda permanecem vivas como questionamentos 50 anos depois da primeira conferência da ONU. Né? Tá? Bom, continuando aqui, quer dizer, em 1972 também a ONU lança o Programa Internacional de Educação Ambiental, quer dizer, um programa que já tem mais de 50 anos. Tá? Nós tivemos no Brasil, quer dizer, muito próximo de nós, né, a Rio Eco 92, que publica uma agenda para o século XXI, e nessa agenda traz a necessidade da educação ambiental, tá? Aqui eu quis colocar esses dois recortes, meus colegas, porque a partir da Rio +10, que aconteceu na África do Sul, e da Rio +20, dá a impressão que o termo educação ambiental, ele tipo assim, a preocupação da ONU, ela migra em termos de termo para se discutir a nossa relação com o ambiente. Dá a impressão que a educação ambiental sai de cena e entra o desenvolvimento sustentável. Tá? Então, olha só, a Rio +10, assim, ela revisou e avaliou o progresso da Agenda 21 e lançou um plano mundial para promover, não a educação ambiental, para promover o desenvolvimento sustentável. Aí a Rio +20 diz: nesse encontro, 188 países renovaram seus compromissos com o desenvolvimento sustentável, não renovaram seu compromisso com a educação ambiental. Tá? E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso para falar um pouquinho de desenvolvimento sustentável, porque ele aparece muito, né, nesse documento norteador que nos foi cedido, né, que a Rosângela nos enviou. O termo desenvolvimento sustentável aparece muito também. A educação ambiental aparece também muitas vezes, mas o termo desenvolvimento sustentável também. Pessoal, o termo desenvolvimento sustentável, ele não é tão antigo, ele é da década de 80, tá? É um termo que foi cunhado através de um relatório que foi patrocinado pela ONU, onde uma comissão sobre meio ambiente e desenvolvimento discutiu a nossa relação enquanto sociedade com o meio ambiente. Esse relatório, na verdade, ficou conhecido como relatório Brundtland, porque quem, na verdade, coordenava todo esse processo era a primeira-ministra da Noruega, né? E está aí o nome dela, tá? E qual que era a definição de desenvolvimento sustentável? A definição era o desenvolvimento que atende às necessidades presentes, sem comprometer a habilidade das gerações futuras em atenderem às suas próprias necessidades. A hora que a gente olha para esse texto, é um baita texto, né? A gente olha para ele e, nossa, né? Eu entendo que a gente tem um bom encaminhamento aí, né, da nossa relação enquanto sociedade com o meio ambiente. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque lá na década de 90, vem, na verdade, outros pensadores e diz assim, olha, o processo produtivo precisa, na verdade, trazer o desenvolvimento sustentável para a indústria, né? E que, na verdade, o que seria esse tripé do desenvolvimento sustentável? O tripé do desenvolvimento sustentável seria aquele que produz lucro, é socialmente justo e ambientalmente correto. Produz lucro, socialmente justo, ambientalmente correto, tá? Bom, aí, por que eu digo assim, precisamos fazer uma pausa para falar do desenvolvimento sustentável? Porque existem outros pensadores que dizem assim, que o desenvolvimento sustentável não se sustenta. Por quê? Porque no modelo capitalista que a gente vive, a produção de lucro, ela é infinita, ela não tem um limite. Então, segundo alguns pesquisadores, e eu trago aqui uma fala de Viseu e outros, que é um artigo de 2012, ele diz assim, os pressupostos do desenvolvimento sustentável não prevêem limites para o crescimento econômico. Então, se não tem limites para o crescimento econômico, as duas outras pernas do tripé, elas falseiam, né?
Quer dizer, se na verdade o econômico está acima do ambiental e está acima do social porque ele é ilimitado, esse conceito de tripé não se sustenta. Então, eu estou trazendo isso para a gente pensar um pouco a respeito dessas questões. Tá? Oi, Alviana, pode falar, bem. Está muito, muito boa a sua discussão, mas nós temos que dar espaço também para o Fernando falar. Sim, é que, na verdade, a gente tentou dividir ao meio, professora Alviana. Tá. Uhum. Tá bem? Tá bem, tá bem. Desculpa. Eu vou correr um pouquinho aqui, então, quer dizer, se a gente vai fazer essa memória no Brasil, e isso é uma questão... Quando eu falo de percepção, a percepção do Ailton. Eu acho que a gente, na verdade, patina enquanto educação ambiental, pensando na educação, pensando mais no ambiente e não na educação, porque eu entendo que oficialmente no Brasil a educação ambiental não chegou pelas mãos da educação. A educação ambiental no Brasil chegou pelas mãos do Ministério do Interior, lá em 1973. Né? O Brasil participa dessa conferência da ONU em 72, com o ministro Costa Cavalcante. E, imagina, a ONU faz um evento para se discutir a crise ambiental, e o Brasil manda um ministro em 1972 e diz assim: a poluição que a Europa não quer, mande para o Brasil. Nós queremos poluição. Nós queremos, na verdade, primeiro desenvolver o país e depois pensar na questão ambiental, que é algo secundário. Em 73, isso pegou muito mal para o Brasil. O Brasil cria a SEMA, né, a Secretaria do Meio Ambiente, atrelada ao Ministério do Interior. Então, tudo até a década de 90, até a década de 80, né, final da década de 80 com a Constituição, tudo que surge oficialmente de educação ambiental surge pela mão do Ministério do Interior. Tá? A gente tem em 88 a Constituição, que lá no artigo 225 traz a necessidade da educação ambiental. Tá? A gente tem em 99, eu entendo, um grande avanço, né, que o Brasil produz, né, uma lei chamada Política Nacional de Educação Ambiental. E aqui eu acho importante, ó, que ela diz assim: será desenvolvida como uma prática educativa integrada, contínua e permanente em todos os níveis e modalidades do ensino formal. Tá? Nós temos, em 2012, as diretrizes curriculares nacional para a educação ambiental. Isso eu acho que é muito mais próximo, nós que somos da educação, né, do que outras áreas do conhecimento. E esse artigo 5º é um artigo que eu gosto muito, que diz que a educação ambiental não é uma atividade neutra. Ela envolve valores, interesses, visões de mundo, e desse modo deve assumir na prática educativa suas dimensões política e pedagógica. Eu acho que é um baita artigo para a gente refletir enquanto educadores nesse processo de organização do novo plano. Bom, aqui, pessoal, bem rapidamente, eu queria dizer o seguinte, né, porque eu vejo que a gente já está em 11h31, né, a gente já está aí, viu, Fernando? Depois você acelera o seu também, tá? Não existe, segundo os pesquisadores da área da educação ambiental, não existe no Brasil uma educação ambiental. Na verdade, a partir do momento que o tema foi sendo discutido, foi sendo levado para a sociedade, correntes de pensadores foram se distanciando, né, dessa educação ambiental única. E surgiram, então, esse texto do Lairargues e do Lima, traz 3 tendências, que eles dizem assim: olha, hoje no Brasil a gente tem uma tendência conservacionista, que é um olhar da sociedade para o meio ambiente. Nós temos uma tendência pragmática, que ela atende ao capital, e nós temos uma tendência crítica, que seria, na verdade, uma tendência emancipatória, de transformação, de resistência a isso que está posto, né, a nível de modelo capitalista. Uma questão que eu trago importante, ontem eu estava falando isso numa formação com o pessoal de Jaguari, né, que essa professora Lucie Salvé, que é uma canadense, ela diz, apesar do Lairargues dizer que a gente tem 3 macro tendências, a Salvé diz assim, olha, o que a gente não pode deixar que aconteça na educação são as igrejinhas. Então, esse discurso que o meu jeito de fazer educação é melhor que o seu. Entendeu? Ah, não, a macro tendência pragmática é melhor do que a conservacionista.
Não, que a macro tendência crítica, ela supera as outras duas. Eu particularmente penso que a gente precisa começar a fazer educação ambiental. Quer dizer, com uma criança lá do primeiro aninho, lá da educação infantil, lá do ensino fundamental. Se nesse primeiro momento o Ailton ainda não tem base, né, formativa para ser crítico, transformador, que faça essa educação ambiental pelo amor, né? Tá certo? Com essa criança. Então, eu gosto muito dessa fala da Lucia Salveco, ela diz, a gente precisa combater as igrejinhas que se formam no meio ambiental, tá? Bom, aqui eu já vou terminando minha fala, viu, professora Alviana? Mas eu fiquei olhando para os verbos, e até pedi para o Fernando fazer essas duas nuvens de palavra, tanto que na proposição 1 quanto na proposição 2, aparece muito o verbo promover, tá? E aí eu fui buscar aqui, bem rapidamente, aqui na internet, o verbo promover é sinônimo de provocar, fomentar, causar, suscitar, né, entre outros. Mas ele não é sinônimo de garantir. Tá? É uma coisa que a gente precisa pensar um pouco nisso. Qual é o verbo? Porque às vezes nós, educadores, em função do sistema, nós somos ludibriados por essas questões de ação. Né? Garantir é diferente, talvez, de promover. Garantir é diferente de incentivar. Né? Eu me lembro que quando eu disse que eu fiz parte do Conselho Municipal, que quando o nosso plano municipal estava pronto, foi mandado para o Executivo Municipal e um técnico, um economista, pegou esse plano e mudou. Eu me lembro que isso virou até motivo de piada dentro do Conselho, mudou, garantir por incentivar. E eu me lembro que dizia assim, na verdade, se eu pegar um cadeirante numa calçada toda irregular e bater nas costas dele e dizer, vai que você consegue, vai, não, você consegue, eu estou incentivando. Mas eu, como gestor, não estou garantindo, né? Então, é uma questão que a gente precisa se atenar para isso, né? Então, eu gosto, por exemplo, do garantir, né? Alguns lugares aparece o garantir, né? Garantir o cumprimento, garantir a articulação, né? Aqui, incluir no orçamento. Uma outra questão, adequar os PPPs, né? Quer dizer, nenhum professor, eu acho que, na verdade, o PPP das escolas, assim como os PPCs dos cursos, né? O PBI da Unipampa, são documentos norteadores, tá? Esses documentos que a gente vai visitar, né? Na nossa condição de professores e de professores, tá? E aqui é só esse é o meu último, tá, Viana? Que eu vejo assim, o texto traz assim, olha, é necessário promover processos que desenvolvam e incorporem cruzamentos culturais entre ciência, técnica, saberes antropológicos e práticas ecológicas, comprometidos com a agroecologia e a preservação da biodiversidade e dos diversos biomas, com destaque para a Amazônia. Eu não sou gaúcho, sou paulista, mas me considero um gaúcho, você está entendendo? Eu penso que nesse momento de construção devemos registrar a importância do nosso bioma, certo? Do Pampa. Porque o Pampa ele é tão biodiverso quanto a Amazônia. É nós que não damos a devida importância para ele, pelo fato de ele ocupar 2% do território nacional. Eu tive em Santana do Livramento semana passada, tinha um botânico dizendo que, em média, numa pesquisa que ele fez, ele encontrou em 1 metro quadrado 58 espécies diferentes de vegetais, né, no bioma. Então, olha como o nosso Pampa é biodiverso e merece ser discutido enquanto plano. Bom, era isso, pessoal. Eu passo a palavra, então, para o Fernando. Fernando, acelera aí, hein? Obrigado, professor. Bom dia para quem está chegando agora. Pode passar, por favor. Então, assim como o professor Ailton, né, eu que vim do Rio de Janeiro, sou apaixonado, fico maravilhado pelas belezas, né, aqui do bioma Pampa, e muitas das vezes a gente ouve discursos do tipo, educação ambiental, meio ambiente, são temas que devem ser trabalhados pelo professor de ciências, né, pelo professor de geografia, a gente ouve muito falar isso. Mas eu trouxe aqui para vocês que existe um caderno, né, de meio ambiente dentro dos temas contemporâneos transversais, né, o antigo tema transversal lá do PCN, e esses temas contemporâneos transversais são fomentados pela BNCC.
E dentro desses temas, que podem ser trabalhados por todos os professores da educação básica, a gente vê o meio ambiente pautando a educação ambiental e educação para o consumo. Educação para o consumo porque a gente vê que a moda, o consumismo, né, todo esse consumo desenfreado, o professor Ailton falava ontem no encontro com as professoras, né, da formação, que a gente compra um celular e daqui 6 meses esse celular já não serve mais. Né? A gente compra uma roupa e daqui a um tempo essa roupa já está fora da moda. Então, o sistema, a sociedade nos induz a um consumo desenfreado que precisa ser repensado nas escolas pelos professores, né? Para onde que vai essas garrafas PET que nós estamos consumindo? Eu preciso trabalhar os resíduos sólidos dentro das escolas. Então, a gente tem o aval da BNCC através dos temas contemporâneos transversais para trabalhar meio ambiente dentro da educação ambiental e educação para o consumo. Pode passar, professor? O estudo dos temas meio ambiente no âmbito escolar está amparado, sobretudo, na Lei 9.795, de 27 de abril de 99, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, né, com a resolução do SEB, número 7 de 2010, que fixam as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental dos 9 anos. Então, a gente precisa repensar também a educação ambiental no contexto escolar, visto que ela está amparada nos documentos, né, orientadores do currículo, também como um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente de forma articulada em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal. Pode passar, professor. Então, o propósito da educação ambiental é capacitar as crianças e jovens para estabelecerem julgamentos, tomar decisões e atuar de forma crítica e reflexiva em relação aos problemas ambientais e possíveis soluções na vida em sociedade. Essas experiências somarão ao longo do seu crescimento, promovendo influência direta na formação de sua cidadania ambiental e sustentável. Então, diante de todo esse consumo, como o professor falou, a educação ambiental ela não é neutra, né? Ela visa tornar o meu estudante, o meu aluno, capaz de criticar, né, todo esse sistema de consumo para que ele já venha desenvolver, desde a educação infantil, os anos iniciais do ensino fundamental, essa consciência, essa percepção em relação à valorização e conservação do meio. Pode passar, professor. E aqui eu trago para vocês a corrente biorregionalista de Lucia Salvé, né, uma autora que o professor já apontou. Essa corrente ela traz uma ideologia de reabitar a terra após todo esse processo de desilusão do processo de industrialização. É uma retomada, né, ambiental para valorizar o contexto dos estudantes, para valorizar as especificidades da região. Então, eu que atuei na educação do campo em Uruguaiana, na Escola Dom Fernando, eu fiz de tudo para trazer ao longo das minhas aulas de ciências, né, o contexto que os estudantes estão inseridos, né, visto que muitos trabalham na lavoura, né, muitos estudantes trabalham na plantação, na colheita. Então, eu precisava trazer isso através de reportagens, através das minhas metodologias ativas de rotação por estações, algo que fosse de encontro com a realidade deles, né, visto que os pais também trabalham, né, na reciclagem. Então, eu fiz de tudo para trazer, para mim, basear a minha educação através da região e do contexto do bioma Pampa. Pode passar. E a contextualização ela é importante como forma de confrontar a realidade existente. Né? Através da contextualização que eu vou trazer essas problemáticas, que eu vou levantar nessas indagações aos estudantes e vou aplicar isso de forma articulada com os conteúdos trabalhados nas escolas formais. É permitir uma interface, ou seja, uma junção entre os conteúdos formais da sala de aula e os fenômenos da vida real e no cotidiano. Isso na perspectiva de Cato e Kawasaki. Já Chassot, 2003, ele traz a contextualização como uma forma de contribuir para a construção de conhecimentos alicerçados em uma alfabetização científica civilizatória. Né? E com isso eu vejo que é necessário a gente promover esse pertencimento egocêntrico. O estudante precisa reconhecer-se enquanto parte do bioma Pampa. Os professores precisam pegar os alunos e levar para o pátio da escola e falar: olha, o bioma Pampa é isso aqui, essa vegetação herbácea, campestre, né, formada por gramíneas. A gente precisa, então, desenvolver esse pertencimento egocêntrico, também mensurado por Lucia Salvé. Pode passar, professor. E aqui eu trago a importância da interdisciplinaridade na educação ambiental para além de ciências e geografia. Eu posso desenvolver, por exemplo, projetos interdisciplinares riquíssimos em educação ambiental a partir do tema água.
Então, em ciências, enquanto professor, eu posso falar das enchentes, das doenças provocadas por micro-organismos. Em química, eu posso trabalhar os elementos traço essenciais para o organismo, né, e toda a biodiversidade. Em geografia, eu posso falar sobre as bacias hidrográficas, né, sobre os aquíferos. Em português, o professor pode promover cartilhas para a comunidade, para divulgar isso. Em matemática, eu posso trazer interpretações de texto baseado em cálculos, né? Então, eu posso trabalhar a educação ambiental de forma interdisciplinar por diversas áreas. E aqui eu trouxe um recorte desse artigo de Léo e Bayer, que apontam, né, uma formação com professores de ciências e matemática que promoveu a construção de jogos matemáticos, cálculo de áreas e construção de gráficos através de um almanaque estatístico sobre a temática água. Pode passar, professor? Então, eu aponto aqui que para chegar num PPP, né, um projeto político-pedagógico das escolas, que venha fomentar a inserção da educação ambiental, né, enquanto documento orientador da escola, é necessário que os PPCs das licenciaturas venham contemplar, né, a educação ambiental. E aí eu aponto que já é muito importante o elo universidade e comunidade, através dos programas de formação inicial, como o PIBID, residência pedagógica, que insere esses licenciandos no contexto escolar. E muitas das vezes acaba sendo uma formação continuada para o professor da rede pública que já está ali há algum tempo, né, frente à abordagem da educação ambiental. A curricularização da extensão nas licenciaturas também tem sido um fato importante, que eu acredito que a longo prazo vai disseminar a educação ambiental nas escolas. E eu também aponto aqui o importante papel nosso, enquanto discentes de programa de pós-graduação em educação, no desenvolvimento de formações, de pesquisas, né, de levantar quais têm sido as problemáticas e as fragilidades desses professores, porque muitas das vezes eu, enquanto mestrando, consigo trazer uma crítica, né, eu consigo apontar uma fragilidade. Mas aí vem um amigo meu lá no doutorado e consegue trazer uma formação mais extensa, mais ampla, que venha suprir essa fragilidade. E com isso a gente vai vendo esse diálogo da educação ambiental sendo permanente, inclusivo e amplo no contexto escolar. Pode passar. Eu também mensurei anteriormente sobre os espaços não formais. A LDB, ela contempla os espaços formais de ensino-aprendizagem como a escola e todos os seus compartimentos. Então, a escola é um espaço formal de ensino. Tudo aquilo de ensino e aprendizagem que ocorre fora do espaço escolar é dito como espaço não formal, né? Então, muitos autores, como Pivelli e Kawasaki, apontam o potencial desses espaços no ensino de ciências e em demais áreas também, desenvolvendo a aprendizagem significativa e a construção de novos saberes. Uma atividade de educação ambiental que ninguém esquece é aquela da sementinha lá no algodão, né? Eu nunca vou esquecer, até porque eu fiquei frustrado, porque a minha eu botei muita água e não germinou, né? E aquilo ficou na minha mente e eu vi que era necessário, né, eu repensar o cuidado com as sementes. Então, aquilo ali me despertou algo, né, e ficou marcado na minha história. E hoje, eu trago também Pivelli e Kawasaki, que apontam que é necessário ter cautela para não escolarizar esses ambientes, uma vez que possuem o objetivo de despertar a curiosidade, possibilitar inquietações e dúvidas, não apenas dar respostas, né, mas também colocar o aluno numa situação de indagador, de crítico, né, para com o ambiente. Pode passar. Aqui eu trago também uma contribuição do professor Edward, que também agora foi eleito reitor da Unipampa, né, professor adjunto do nosso curso, e ele traz o tema contextualizador integrador como uma possibilidade de trabalhar o bioma Pampa no viés dos aspectos sociais, né, ali através da cultura, da arte, da música gaúcha, né, ele abarca ali na importância desse contexto da cultura gaúcha como uma forma de trabalhar os aspectos sociais, os aspectos econômicos através da pesca, da agricultura, da pecuária, que está muito presente aqui na nossa região, e dos aspectos ambientais, né? Fauna e flora, regulação climática, estiagem, arenização, desmatamento, entre outros. Então, esse tema contextualizador integrador é uma forma de eu trazer um único conteúdo que venha abarcar essas outras 3 dimensões através do fomento entre contextualização e interdisciplinaridade. Pode passar. E aqui eu trago, já encaminhando para o final, a ecopedagogia de Paulo Freire, que é muito descrita por Ivo Dickmann, né, que também já trabalhou com a gente em alguns eventos, e ele fala sobre a educação ambiental
para sociedades sustentáveis, né? E aqui eu aponto a necessidade da educação ambiental ser trabalhada desde a educação infantil, o professor Ailton também já comentou muito sobre isso, que a gente pode trabalhar a educação ambiental através do ensino ali de escovar os dentes com as crianças, uso consciente da água, prevenção de doenças. A minha namorada, esses dias na creche, pegou um jacaré gigante, né, que ela fez de papelão, e ensinou ali que você pegava ali a escovinha, tirava os bichinhos, né, que ela colou ali no dentinho. É uma forma de trabalhar a educação ambiental. Eu posso puxar um gancho para uma abordagem contextualizadora, né, para que eles venham já desenvolver desde pequenos a valorização e a apreciação ao meio. No ensino fundamental, eu vejo que é necessário a gente ter um olhar com os pedagogos e pedagogas, porque muitas formações são dedicadas exclusivamente aos professores de ciências. Às vezes a gente esquece dos pedagogos enquanto professores de ciências também, né? E é necessário que o ensino fundamental venha desenvolver essa percepção, essa conscientização também, valorizando o papel individual de cada um na necessária qualidade de vida das futuras gerações. Pode passar, professor? E aqui eu digo que a BNCC, ao meu ver, ela foi criada do macro para o micro, ou seja, é uma base nacional que depois se transforma num documento estadual, como referencial curricular gaúcho, depois vira um documento norteador municipal e depois vai para o currículo, para os planos de aula dos professores. Deveria ser ao contrário, né? É um documento que seria muito mais rico se eu primeiro ouvisse as especificidades regionais, depois eu passasse para nível estadual, para depois chegar numa base nacional, né? Porque aí eu traria toda essa riqueza discutida pelos professores, né, das regiões, aí sim a educação ambiental seria mensurada na BNCC em nível nacional. Pode passar. E aqui agora a gente traz um vídeo, né, do professor Carlos Taibo. Ele tem 2 minutos, é bem curtinho, e o professor vai reproduzir para a gente. Siempre que me refiero a esto, del modo de vida esclavo, invoco una anécdota omnipresente en la literatura sobre el decrecimiento y que creo retrata fidedignamente la cuestión. En una de sus muchas versiones está ambientada en un pueblo de la costa mexicana. Un paisano se halla, conforme a la imagen tópica, adormilado junto al mar. Un turista norteamericano se le acerca, entablan conversación y en un momento determinado el turista pregunta: ¿y usted a qué se dedica? ¿En qué trabaja? Bueno, yo soy pescador. Caramba, un trabajo muy duro. ¿Trabajará usted muchas horas cada jornada? Sí, bastantes horas. ¿Cuántas horas trabaja como media cada día? Bueno, yo le echo a la pesca 2 o 3 horitas. ¿Qué me dice usted? ¿Y qué hace con el resto de su tiempo? Vaya, yo me levanto tarde, pesco un par de horas, juego un rato con mis hijos, duermo la siesta con mi mujer y al atardecer salgo con los amigos a beber unas cervezas. ¿Pero cómo es usted así?, reacciona airado el turista norteamericano. ¿Qué quiere decir? ¿Que por qué no trabaja más? ¿Y para qué? Pues porque si trabajase más, en un par de años dispondría de un barco más grande. ¿Y para qué? Más adelante podría abrir una factoría en este pueblo. ¿Y para qué? Con el paso de los años montaría una delegación en el Distrito Federal. ¿Y para qué? Más adelante todavía abriría oficinas en los Estados Unidos y en Europa. ¿Y para qué? Las acciones de su empresa cotizarían en bolsa. ¿Y para qué? Sería usted inmensamente rico. ¿Y para qué? Bueno, qué sé yo, al cumplir 65 o 70 años, podría retirarse tranquilamente y venir aquí a este pueblo, a levantarse tarde, pescar un par de horas, jugar un rato con sus nietos, dormir la siesta con su mujer y salir con los amigos a beber unas cervezas. Siempre que cuento esta anécdota me veo obligado. Siempre que me refiero a esto, del modo de vida esclavo, invoco una anécdota o... É isso, né, Fernando? Isso, então eu gostaria de agradecer aqui já a minha parte, né, o convite, ali desde o professor Marcelo, da Rosângela, que também nos convidou, né, a professora Alviana, que fez uma excelente mediação aqui, vai dar continuidade também, e ao professor Ailton, por compartilhar comigo esse momento tão importante. Eu trouxe aqui uma frase de Paulo Freire, diz: educação transforma pessoas, e pessoas transformam o mundo. Então, eu acredito que, enquanto educador, eu preciso fazer a minha parte, né, eu já carrego comigo essa missão, muito também por influência do professor Ailton, e eu vejo que o meu papel
é conscientizar, né, para um mundo melhor, visando com que esses estudantes venham contribuir para a conservação das futuras gerações. Né? Parabéns, professor Ailton, parabéns, professor Fernando, pelas excelentes falas. O chat nos diz isso também, né? Que temos ali várias colocações dos colegas, e eu queria reforçar um pouquinho a fala quando pegando uma deixa da Nara Lúcia, que diz que as nossas atitudes cotidianas influenciam na educação ambiental dos nossos alunos. Né? Então, essa fala, sim, contempla todo o contexto histórico em que nós fizemos essa reflexão agora, e com a excelente fala do professor Ailton e o Fernando, a gente consegue ver também que nós temos que trabalhar cotidianamente todos os objetivos também da ODS, né? Que estão postos aí para nos chamar a atenção e nos colocar, né, como seres coadjuvantes, né, nessa missão de preservação do meio ambiente, para que nós possamos ter a qualidade de vida necessária para as gerações futuras e para nós mesmos, tá? Obrigada pela participação de vocês, e perguntas não temos. Tá bem. Professora Viana, colegas, eu agradeço muito, tá? Espero ter correspondido, né? Como eu disse, assim, muita gratidão, mas também, ao mesmo tempo, muita preocupação, tá? Eu estou aqui na Unipampa de Uruguaiana, e a Rosângela tem meu contato, o professor Marcelo tem meu contato. Se vocês precisarem de alguma coisa, não só do campus Uruguaiana, mas da Unipampa como um todo, né? A Unipampa veio para isso, para a fronteira, né? A gente está sempre à disposição. Fica aqui o meu muito obrigado. Nós agradecemos imensamente, professor Ailton, ao Fernando, pela excelente palestra. Muito obrigada mesmo. E desejando sucesso a vocês. E com certeza ainda vamos discutir muito sobre esse assunto. Aguardamos todos às 13h30 para darmos continuidade aos eixos 1, 2, 4 e 6. Muito obrigada até o momento e voltamos às 13h30 pontualmente. Gratidão. Obrigada.